Ele foi um mago do planejamento. Eu tava jogando um tabuleiro 10 vezes maior que esse. Só que a polícia nem enxergava. Ele fazia uma pergunta só para desestabilizar o outro lado. Porque você tá direcionando o foco dela para o que você quer. Ele é quase um político. E no final, ele consegue manipular isso de uma forma tão brilhante que a população fica a favor dos ladrões. Fala galera, aqui é o Matsu para dar um recado para vocês. A partir de agora, toda segunda e quinta-feira tem Lição Nerd no Spotify e no YouTube. Então vai lá no Spotify, segue a gente, acompanha bonitinho e aqui no YouTube também, toda segunda e quinta. Hola, sea muy bem-vindo a mais um Lição Nerd. Eu sou Vinícius. E eu sou Matsumoto. E hoje estamos falando em espanhol porque vamos a falar sobre La Casa de Papel. É por isso que você falou espanhol. Você não tinha entendido? Não tinha entendido. Falar del atraco, los atracadores. Não tinha entendido, pensei, o que o nego tá falando em espanhol? Eu não sei falar espanhol. Nem eu. Vai dar bom, não. Se alguém é espanhol e me ouviu aqui, desculpa os erros. Mas o grande fato é que La Casa de Papel se tornou uma série extremamente famosa. Primeira temporada sensacional, segunda temporada até então também muito boa. E na época que foi lançada, todo mundo ficou fã dele. El Professore. Mago da Communication Skills. E hoje estou aqui com o Matsu, que vocês já sabem que também é um mago da Communication Skills, porém até hoje não fez nenhum atraco a um banco. Não que as pessoas saibam. Ele é realmente o melhor professor, porque ele roubou o banco e ninguém sabe até hoje. É. Caramba. Certo, mas vamos falar um pouquinho sobre La Casa de Papel, entender um pouquinho mais sobre esse personagem que é querido por todos, que é o professor. Eu não lembro o nome dele, você lembra o nome dele? Professor. El Professor. Vamos chamar de Jorge. Vamos chamá-lo de Jorge. Jorge é mais legal. Toda vez que a gente vai falando de Jorge, é o professor. E a grande questão aqui é entender como que Jorge foi capaz de manipular tudo e todos para que o seu plano acontecesse. E para introduzir esse assunto, então, vamos já com a nossa primeira pergunta, que é: além da inteligência absurda em planejar tudo, não sozinho, obviamente, mas além dessa inteligência, Jorge também se mostrou um mestre em comunicação. Como ele conseguia fazer com que seus adversários, a polícia, acabasse fazendo tudo o que ele queria apenas através de uma conversa, de um rádio-telefone em poucos minutos. Em primeiro lugar, eu quero falar que a minha imagem da Netflix é o professor. Então o personagem que tem ali, de todos os originais, Netflix é o que eu mais gosto. Inclusive estou falando muito o nome da Netflix paga o nosso podcast. O professor, ele, antes de tudo, é o que você disse. Ele foi um mago do planejamento. Tem uma coisa que a gente fala em qualquer coisa de comunicação, seja uma negociação, ou quando você vai apresentar alguma coisa numa palestra com técnicas de oratória, ou seja numa venda, ou seja numa persuasão da mais simples. Quero convencer minha esposa a ir comer no restaurante que eu quero. Tem uma coisa simples que foi o que o professor fez o tempo inteiro. Ele planejou todas as possibilidades como se fosse um jogo de xadrez. Como se fosse um jogo de xadrez. Lembra aquilo que eu até já lancei um curso uma época que chamava o jogo da comunicação, porque a comunicação é um jogo e o professor é muito bom nesse jogo. Os adversários dele, a polícia, elas estavam jogando em um tabuleiro. Imagina um tabuleiro de xadrez com as 64 casas que tem. O professor estava jogando um tabuleiro 10 vezes maior que esse. Só que a polícia nem enxergava, porque... lembrei o nome dele. É Sérgio. Perto de Jorge. Jorge e Sérgio tá ali, ó. Porque o Sérgio aí, então... Sérgio, grande Sérgio. Ele estava jogando um tabuleiro 10 vezes maior. Então, tinha ações que a polícia nem sabia que eram possíveis. E ele já tinha mapeado, planejado e entendido que se ele jogasse essa isca, a polícia ia reagir dessa forma. Se a polícia reage dessa forma, eu falo isso. Mas como que ele sabia isso? Aí entra
primeiro ano de planejamento, só que entra uma capacidade gigantesca que ele teve. Quando eu digo que ele não tá, a polícia estava jogando um tabuleiro, ele está jogando em outro, envolve muito a forma que ele conseguiu obter mais informação. Numa negociação, por exemplo, quem tem mais informação consegue uma posição mais privilegiada. E o professor, além de todo o planejamento que ele já teve, ele foi um gênio da obtenção de informação. Primeiro, ele se aproximou da chefe ali, da inspetora-chefe do caso. Podemos considerar isso como um pequeno erro também, ou não? Podemos considerar isso um pequeno erro, considerando que o desencadear disso. Mas dentro do plano era genial. Eu vou me aproximar como amigo. Genial e perigoso. Perigoso, mas eu vou me aproximar da pessoa que é chefe e graças a isso eu vou ter acesso a informações que ele estaria cego. Então ele consegue essas informações. E todo momento, você percebe isso, todo momento ele quer mais informação. Então, por exemplo, ele sabia que no primeiro pedido que eles fizessem de alguma coisa de fora para dentro da Casa da Moeda, ele tinha certeza que iam colocar um bug, iam colocar uma escuta. Ele tinha certeza. Então ele já planejou isso. A gente vai usar a escuta ao nosso favor. Então é tudo uma questão de informação. Ele ganhou o jogo da informação. A gente fala em economia, eu sou formado em economia, que existe uma assimetria de informação em qualquer relação. Relação de mercado, relação entre pessoas, existe uma assimetria. E quanto mais você souber e o oponente souber menos, você tem mais alternativas, mais possibilidades de jogo. E o professor é um jogador excelente. Mas fazendo um comparativo, por exemplo, com a vida real, a gente tem muitos adversários que muitas vezes a gente tem que convencer eles. Um exemplo é que às vezes você está na universidade e você quer que seu professor faça X ou Y coisa que talvez seu professor não vai querer e cabe a você chegar no ouvido dele e papear. E eu não acho que seria legal a gente falar aqui para o nosso ouvinte que ele deveria se aproximar do professor dele, beijar e transar com o professor dele para conseguir mais informações. Não que não é muita gente que faça isso, não é mesmo? Tem gente que usa essa estratégia e ela vem funcionando. Tô brincando. Não, Mas, não é exemplo, isso, não é isso. Fazendo esse comparativo com a vida real. Como que a gente pode falar para as pessoas se planejarem tal como, não sei se é no mesmo nível de intensidade, de fricção que o professor, mas como que a gente pode trazer isso para um aspecto da vida real? Segura isso aí. Segura aí. Porque eu vou jogar a segunda bomba. A segunda coisa que o professor fez o tempo inteiro que botou ele em primeiro. Ele botou ele a passos à frente. Que é, ele controlava a comunicação. E isso parece sutil, mas quando Como a gente assim? Como assim? Ele controlava o momento que ele ia comunicar. Não eram os outros que entravam em contato com ele. Ele entrava em contato com os outros. Segundo, ele fazia as perguntas e quando a conversa estava indo para um lado que ele não queria, ele fazia uma pergunta só para desestabilizar o outro lado. Lembra que ele pegava o telefone e a primeira coisa que ele perguntava era alguma coisa para desestabilizar emocionalmente. Tipo, perguntar a que inspetora. calcinha que ela estava usando. Isso, que não tem nada a ver com o negócio, mas mostra quem está no controle da conversa. E essa segunda coisa, numa conversa no mundo real que a gente pode perceber é quem faz as perguntas controla a direção da conversa. Então fazer perguntas, até para convencer alguém, tem gente que acha que muitas vezes convencer a pessoa é você falar, e muitas vezes não é. É você perguntar, usando o método socrático, por exemplo, utilização de perguntas para você fazer a própria pessoa se contradizer ou mudar de opinião, porque você está direcionando o foco dela para o que você quer. Então, através de perguntas, você conduz a conversa. Então, imagina de novo na situação hipotética do aluno pedindo nota para o professor. Não que é uma coisa que eu tenha feito muito na minha vida, só às vezes. Tem uns pressupostos que você pode usar que o professor usa. Primeira coisa, um planejamento. O professor sabia que se ele fizesse X, a resposta da polícia ia ser Y. Hipoteticamente, você pode construir a seguinte imagem. Se eu for para o meu professor e pedir nota, provavelmente a resposta vai ser não. Provavelmente não. Mas, que tipo de justificativa ou que tipo de abordagem eu posso ter para aumentar a chance desse não virar um sim, virar um talvez, virar um vamos ver isso aí? Teve uma época que
eu precisei me abster um pouco das aulas na faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar. E aí eu usei uma estratégia logo de cara. E eu fiz isso com todos os professores, mesmo aqueles que não precisavam. Na primeira semana eu já plantei uma semente de que estou trabalhando nesse semestre. É possível que eu falte em algumas aulas, é possível que eu falte em algumas provas. Isso já foi plantado. E de fato eu precisei faltar em prova. Foi muito tranquilo para mim e era um professor que historicamente nunca dá segunda chance para ninguém. E quando eu fui falar com ele, eu falei, professor, lembra que na primeira semana eu falei isso, então eu perdi a prova por causa disso. Você vai tendo os motivos e tudo mais. E aí a minha pergunta não foi, posso fazer a prova ou alguma coisa assim. Eu perguntei, o que você acha justo que eu poderia fazer para compensar a prova? Então não fui nem eu que sugeri. Aí eu fui perguntando para ele, aí ele falou assim, que não é justo com o resto da turma. Eu falei, não, realmente não é justo com o resto da turma, eu concordo com o que você está falando, mas o que a gente poderia fazer, porque eu também estou trabalhando, minha situação é diferente do resto da turma, então como que a gente pode fazer de uma forma que seja confortável? E aí no fim ele deu a resposta. Aí eu não fiz a prova e fiz um trabalho, que eu não sei se deu mais trabalho ou não. Para mim acho que deu mais trabalho no sentido de que é um empenho maior de tempo, mas não é uma prova, e prova é uma coisa que, poxa, Você é um foi alívio. bem no final das contas? Fui bem no final das contas e deu tudo certo. Então, é você conseguir se planejar. Sempre quando você vai fazer uma comunicação, uma venda, apresentar alguma coisa com técnicas de oratória e tudo mais, tem duas perguntas que você tem que sempre responder. Primeiro, qual que é o meu objetivo? Isso tem que estar muito claro. Que nem professor, objetivo, roubar a Casa da Moeda e não só isso. Escapar com dinheiro, com todos vivos, que não foi um negócio que deu muito certo. Se você não sabia disso, levou spoiler. Então, clareza no que ele quer. E segundo, quem que é o público-alvo? O professor sabia que ele estava falando com polícia. Ele sabia como a polícia procede. Então, sabendo isso, ele jogou as iscas. A isca mais genial que, na minha opinião, ele fez foi quando ele fala assim, olha, eu posso soltar 5 reféns ou soltar a filha do ministro lá. Quem que vocês escolhem? E a polícia escolhe a filha do ministro lá, a menina lá que era a cabritinha lá, que era importante. E aí ele pega esse áudio e vaza. Genial, né, velho? Ele entendeu como que o jogo ali é o seguinte, ele não está jogando só, ele tem que conseguir fazer o assalto, ele tem que fazer a opinião pública tá favorável a ele, é quase um político, e no final ele consegue manipular isso de uma forma tão brilhante que a população fica a favor dos ladrões. Sim. E a gente assistindo também, mas tudo bem, a gente está vendo o ponto de vista do ladrão, mas a população fica a favor dos ladrões. E foi tão forte essa mensagem de Bella Ciao, de somos a resistência de um sistema opressor, nós estamos lutando contra o fato do governo ter muito dinheiro e a população tá na merda, que no mundo real pessoas usam a máscara de Van Gogh e o macacão vermelho em protesto. Isso é verdade. O quão forte a mensagem é de que nós não somos ladrões, nós entramos para pegar dinheiro já que o sistema é injusto. Aí vai todo esse discurso. Sim, sim. Mas eu acho que além de ele ser um ótimo persuador, além de ele ser ótimo em persuadir e se comunicar com os seus inimigos da polícia, ele também foi ótimo em fazer isso com o pessoal dentro. Em vários momentos, mas até mesmo no começo de tudo, onde ele consegue convencer a todos com 100% de efetivo, de eficácia, ele convence a todos a participarem de um negócio que é extremamente arriscado sem que eles saibam um plano. Como ele faz isso? O professor, ele entende uma coisa que se você entende, a sua comunicação melhora com qualquer pessoa, que é, quando eu for me comunicar com alguém, eu tenho que adaptar a minha comunicação para aquela pessoa específica. Quando eu vou me comunicar para um público, eu tenho que adaptar a minha comunicação para um público específico. Quando ele montou o time, tirando a Tóquio, que por mim a Tóquio podia não estar, se bem que se a Tóquio não tivesse, não ia ter série, né? Porque não dá nenhum problema, mas a Tóquio não serve para nada. Nossa, pesado, polêmica! Ô, louco, ela faz umas cenas peladas muito sensacionais. Não serve, ela só tá lá pra nada. Isso porque ela é narradora, né? Toda a história é contada pelos olhos dela, mas enfim, não serve pra nada. Ele juntou um time de especialistas, tinha engenheiro no time.
O cara é um engenheiro que topou fazer parte de um atraco. E aí acho que é um gatilho mental que ele usa o tempo inteiro, que é o gatilho mental da autoridade. Porque quando ele explica o plano, quando ele mostra, quando ele convence e chama as pessoas para participarem, ele mostra que ele tem total, completo, absoluto controle. Mas você não acha também que tem um pouco do gatilho da prova social? Quando ele tá lá falando, aí tem uma galera que não convence, até que tem 2, 3 que se convencem, aí todo mundo vai, porra, se eles concordaram, vou entrar nesse barco aí também. E ele sabe disso, cara, ele sabe. Na temporada que tá agora no meio, fica mais claro isso. Tipo, não é todo mundo que queria, mas ele conseguiu convencer algumas pessoas usando alguns gatilhos até mais emocionais, porque existem gatilhos que pegam a razão e alguns que pegam a emoção. Ele usa gatilhos emocionais para a pessoa sentir que ela tem que fazer, e aí isso meio que a prova social puxa os que estavam meio indecisos. Eu não estou muito certo disso ainda, mas está todo mundo indo, então meio que eu tenho que ir, porque vai que ele sabe alguma coisa que eu não sei. E o professor, ele é um gênio disso, porque ele entende como cada um funciona. Ele sabe da equipe dele como cada um funciona. Ele sabe que a Toca é impulsiva, então com ela eu tenho que falar de um jeito. Sabe que o Berlim, ele é meio narcisista. E na vida real a gente pode fazer a mesma coisa. É perfeito. E quando você não conhece o outro lado? Aí você tem que buscar conhecer, você tem que buscar entender como a pessoa pensa, sente, como ela entende aquilo. Todo mundo tem um critério diferente, você tem que entender quais são os critérios das pessoas para determinadas ações. Na empresa, sua equipe, num time de empresa, cada pessoa, dentro da sua especificidade, tem critérios. E se você fizer a mesma comunicação para todos, alguns vão pegar, outros não. Se você criar uma comunicação personalizada para cada um do time, você consegue muito mais engajamento. E é o que o professor faz. Show. Ele tem conversas individuais várias vezes, justamente porque individualmente ele consegue falar numa linguagem daquela pessoa e não do grupo. Então é isso que o professor, cujo Matos é fã número 1, faz para manipular a todos. Então ele basicamente tem um planejamento ostensivo, planejamento detalhado, num tabuleiro enorme, planejando todas as situações. Ele sabe exatamente qual é o objetivo dele, qual é o público-alvo e adapta a comunicação dele para cada tipo de pessoa. Ele toma o controle da comunicação, fazendo ele as perguntas e controlando quando e como vai se comunicar para que ele tenha controle das informações e, inclusive, ele busca informações de fora e se aproxima dessas informações de fora para que ele esteja no poder, porque quem tem mais informação tem mais poder. Exatamente isso? Exatamente isso. Como diria o Mindinho de Game of Thrones, conhecimento é poder. E é assim que a gente termina mais um episódio. Até a próxima.